Boa noite, bora, né? Comigo aqui, mais uma aula, construir aí esse conhecimento a respeito dos cuidados paliativos. O tema de hoje é um assunto que ele é bastante importante, tá? É algo que vocês não vão aprender apenas aqui nessa aula, é algo que vocês vão levar para a carreira de enfermagem de vocês, porque não existe fazer enfermagem sem conhecer os princípios éticos, legais, que regem aí, né, o nosso estatuto, o nosso código, a nossa lei. Então, antes da gente iniciar o estudo das principais áreas dos cuidados paliativos, a gente tem que entender primeiro alguns conceitos e até quando a gente pode proporcionar determinado cuidado, determinada assistência para esse paciente, para essa família. Então, a discussão hoje ela vai estar envolvida a questão da bioética e os cuidados paliativos. Alguém já tem aí em mente, quando a gente fala de bioética, o que a gente discute aí com bastante clareza? Tem não? Então vamos lá que a gente vai discutir juntos, tudo bem? Então vamos aqui uma introdução breve, né? Para a gente relembrar que o termo paliativo ele deriva aí do latim palio, que significa manto, significa capote. Ou seja, significa, pessoal, prover um manto, aquecer, proteger, acalentar aqueles que passam frio, uma vez que não pode mais ser ajudado pela medicina curativa. Então é exatamente isso, né? Como a gente já discutiu anteriormente, o cuidado paliativo ele vem exatamente para dar aquela autonomia, para dar aquele conforto para aqueles doentes que já estão ali em fase de uma doença que ela é incurável, tá? Então, o cuidado paliativo é uma assistência que traz, que domina ali com o alívio dos sintomas, o alívio da dor, do sofrimento, principalmente daquelas pessoas que são portadoras de doenças crônicas degenerativas, que já se encontram numa fase que ela é mais avançada. E isso é feito aí através de uma abordagem holística, né, buscando sempre aí a melhoria da qualidade de vida desse paciente e dos seus familiares. Lógico que a gente tem que contextualizar, né, a história do cuidado paliativo para a gente poder entender onde que a gente está no cenário atual, como que era anteriormente, para a gente poder entender a evolução, as melhorias. Então, bora lá contextualizar aqui comigo. No século XVII, o modelo cartesiano de conhecimento estabeleceu uma ruptura epistemológica importante. Isso foi marcado, gente, pelo advento de uma filosofia que ela era totalmente mecanicista, né? Isso veio para explicar aí todos os fenômenos científicos. Nesse exato momento desse século que eu estou citando para vocês, a natureza ela deixou de ser o domínio de interpretações religiosas, dando um lugar aí que ele era de explicações mais racionais. Ou seja, né, nessa época, a questão humanitária ela foi deixada um pouco de lado. Eu não olhava mais para aquela pessoa, para aquele paciente, enquanto ser humano. Eu olhava para ele enquanto doença, enquanto explicações que eram racionais. Então, o exercício da medicina ele foi muito sensível a esta mudança de percepção, tá? O que acabou promovendo aí uma descontinuidade entre a arte de cuidar, que é o que a gente sempre usou, né? E o reconhecimento das enfermidades como processos mórbidos dependentes de agentes etiológicos específicos e que se manifestariam através de alterações anatomopatológicas bem determinadas. O diálogo médico passa a ser feito com o corpo doente e não mais com o indivíduo, aquele ser reconhecido, um ser biopsicossocial e espiritual. Então, é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Nessa etapa aqui, nesse contexto, aquele indivíduo
ele deixa de ser ali um paciente que era atendido como um ser humano, com uma visão que tinha um reconhecimento espiritual, biopsicossocial, e as pessoas começam a tratar exclusivamente a doença e não mais olhando enquanto ser humano. Então, por que eu estou falando isso? Porque vocês vão entender que no século XVII agiu dessa forma e lá no século XX eu já tenho uma mudança disso novamente, já trazendo para o lado do cuidado paliativo. Então é isso, eu tinha uma assistência que ela deixou de ser humana e passou a ser mais mecanicista, e lá no século XX as coisas já começam a se alterar, justamente pegando a linha aí desse cuidado paliativo. Olha aqui, somente aí na metade do século XX retorna aí a figura do enfermo, ou seja, do ser humano, como uma pessoa dotada aí de outras dimensões e valores, não exclusivamente apenas daquilo que é biológico da doença, tá? Então, quando eu falo biológico, eu estou olhando de forma mesmo biológica, agente etiológico. E quando eu falo de enfermo, de ser humano, é aquela linha que eu trabalho também, a questão psicossocial, a questão espiritual, tá? Então, aí, diferentes autores passaram a propor um novo modelo de discurso que incluía, né? Já incluía aí as preocupações dos pacientes. Então, aqui ele já começa a ter uma autonomia maior, ele começa a ter fala, e a partir dessa mudança, gente, de paradigma, que acaba surgindo aí uma nova filosofia dos cuidados paliativos. Então, pegaram aí a contextualização, lá no século XVII, a gente tinha um outro modelo que é voltado totalmente para questões biológicas, e já aqui no século XX, a gente já tem uma inclusão maior desse doente na tomada de decisão, a gente tem aí uma percepção de escutar mais as preocupações desse paciente, tornando aí a filosofia dos cuidados paliativos, tá? Então, alguns dados só para vocês entenderem em números do porquê que é necessário a gente aplicar o cuidado paliativo. Então, hoje, são muitas as iniciativas em nível mundial que são desenvolvidas na área do cuidado paliativo, tudo bem? No Brasil, também a gente já tem algumas iniciativas que são pioneiras, alguns programas que são institucionais, publicações, vários eventos nessa área. Hoje, se você abre lá a rede social, você digita cuidados paliativos, vocês vão conseguir identificar vários IGs que trabalham necessariamente essa área. Em números, né, a OMS lá em 2002, ela estimou que 57 milhões de pessoas morrem por ano no mundo. Então, desses 57, gente, 33 milhões necessitam de cuidados paliativos. É um número bastante grande, né? É mais da metade. Pensam bem, então, é a importância, né? E por que eles precisam? Porque essas pessoas, de alguma forma, elas são acometidas por algum tipo de doença, de um processo crônico que ele é degenerativo. E quando eu tenho esse processo crônico degenerativo, eu torno aquela pessoa incapacitante de exercer atividades da vida diária. Às vezes pode ser aí um acometimento que ele é incurável. Então, é por isso que eu estou batendo na tecla com vocês da necessidade da gente buscar o conhecimento e da gente colocar em prática, porque cada vez mais o mundo está tomado por doenças crônicas degenerativas, tá? E já lá em 2004, a gente tem um número aí de 4,9 milhões de pessoas que foram infectadas aí pelo vírus do HIV. 3,1 milhões de pessoas morreram de AIDS e 39,4 milhões de pessoas são portadoras do vírus HIV e AIDS. A gente vai ter uma aula mais lá para o final que o cuidado paliativo ele tem uma contribuição muito grande, por isso que eu trouxe, né, esses pacientes que convivem aí com o vírus da HIV, a gente vai entender por que mais na frente, tá? E além do vírus aí, de pessoas que convivem com ele, outro ponto importante são as pessoas que convivem aí com câncer, né, com a neoplasia. É um número grande também que vem afetando aí,
né, o cenário do nosso Brasil. Estima-se aí mais ou menos que lá em 2030 a gente vai ter 15 milhões de novos casos de câncer, tá? Então é por isso que, frente a essa realidade, é um desafio grande, né, para nós profissionais. Então, o cuidado paliativo, ele vem justamente para inovar essa assistência na área da saúde, porque cada vez mais as pessoas vão se tornar dependentes do cuidado paliativo, dependendo do tipo de patologia que acometeu o funcionamento aí do seu corpo, tá? Então, fizemos aí uma breve introdução. Agora a gente vai entender qual que é o papel da bioética em se tratando aí de decisões dentro do cuidado paliativo. A bioética ela é definida aí como uma reflexão de caráter transdisciplinar, tá? E tem um foco totalmente ligado no fenômeno da vida humana, certo? Então, quando a gente fala de bioética, a gente não pode esquecer aí também dos avanços tecnológicos, das ciências biomédicas, do cuidado para com a saúde de todas as pessoas que dele precisem, independente da sua condição social. Então, é aquilo que eu falei para vocês, bioética, ela tá assim, dentro da gente. Toda decisão que a gente for tomar, a gente tem que lembrar sempre da questão bioética, da questão profissional, até onde você pode ir, até onde você pode ouvir, até onde você pode falar, o que você deve falar, em que momento, porque isso envolve tanto a questão humana, gente, e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Principalmente na área da saúde, porque envolve informações que às vezes não podem ser compartilhadas, tá? Cada caso ele é um caso, porque em cuidados paliativos eu falo muito para vocês da questão da transparência, né, no diálogo. Só que na bioética eu tenho que ter o cuidado de até onde falar, o que falar e para quem falar. Eu ter um diagnóstico de uma doença incurável não é antiético eu contar para a família. Pelo contrário, eu tenho que ter honestidade, eu tenho que ter transparência para falar. Agora, o antiético é eu sair falando em grupos de WhatsApp, fazendo publicações no Facebook de algo que é ético, de algo que é interno, que só diz respeito ali à equipe e o familiar. Então, é nesse sentido que eu quero que vocês diferenciem aí o que é ético e o que é antiético, tá? Então, e se falando de bioética, tem aí alguns princípios que eles são essenciais, os conceitos, e que acaba norteando aí a nossa tomada de decisão enquanto profissional da saúde, tá? Então, eu vou discutir cada um aqui com vocês para vocês poderem entender. Então, os 4 princípios aí norteadores da bioética são: o primeiro, autonomia; o segundo, beneficência; o terceiro, não maleficência; e o quarto, o princípio da justiça. Então, vamos lá rapidinho falar sobre cada um deles. O princípio do respeito à autonomia, isso aqui a gente já tem comentado desde o primeiro dia de aula, né? Ele tem uma relevância muito grande dentro da bioética, né? Porque é esse princípio que vai definir qual conduta a gente vai seguir com aquele determinado cliente, com aquele determinado paciente. Então, é necessário, tá? Existir ali a pessoa autônoma dentro do seu tratamento. Não se esqueça. Então, o princípio do respeito à autonomia é um princípio extremamente relevante, que ele vai estar aí incluso em todas as tomadas de decisões do processo desse meu paciente. O princípio da beneficência, o que isso significa, né? Quando eu falo de beneficência, estabelece aí a obrigação moral de agir para o benefício do outro. Então, determinada ação, determinado procedimento que eu executar ali naquele plantão, vai trazer um benefício para o meu paciente. Então, é isso, de forma muito simples, tá? Então, diz respeito aí não só ao ponto de vista técnico-assistencial, mas também ao aspecto ético. Então, além de eu estar proporcionando algo que é técnico, que é assistencial,
com esse princípio, eu também estou cumprindo um aspecto ético, que é proporcionar, né? Saúde aí é direito de todos, né? Dever do Estado. Então, acaba que nesse princípio da beneficência, eu acabo beneficiando aquele meu cliente dentro da lei. Já o princípio da não maleficência é o princípio aí que o profissional de saúde tem o dever de intencionalmente não causar o mal ou danos ao seu paciente. Então, a não maleficência é a gente agir ali com responsabilidade, com honestidade, não executar procedimentos que possa acarretar algum tipo de dano ao nosso paciente. Pode ser só procedimento? Pode. Pode não ser? Pode. Às vezes um simples diálogo, dependendo do que eu falo, do que eu coloquei, eu posso agir aí com o princípio da não maleficência para esse meu paciente. Então perceba que eu estou trazendo exemplos para dentro da prática para ficar mais claro para vocês, tá? E o princípio da justiça é aquele que defende aí o direito, né, das pessoas, tanto que se refere aí na condição de ser humano, que merece ser respeitado, né? Merece aí uma assistência de forma igualitária, que luta aí, né, pela sua saúde e por todos os benefícios. Então, a justiça é exatamente fazer justiça para aquilo que é de direito de todos, tudo bem? Então, nesse contexto aí, o conceito de justiça, ele se fundamenta na premissa de que as pessoas têm garantia de igualdade de direitos, tá? Então, se falou de saúde, a gente tem leis, né? A Constituição Federal, ela traz aí pra gente que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, esse princípio da justiça, ele vem justamente aí para garantir uma igualdade de atendimento e de direito para todos, tá? Dessa forma, onde que entra o nosso papel? Eu na área enfermeira, eu na área profissional da saúde. Então, o papel do profissional de saúde em cuidado paliativo, ele deve voltar para o alívio da dor, do sofrimento, mesmo, gente, que em determinadas situações, alguns procedimentos possa influir na duração da vida, seja em prolongamento ou abreviamento, tá? Então, tem um papel muito grande, é por isso que a gente tem que estar atualizado, a gente tem que buscar aí os princípios éticos de até onde a gente pode fazer, quando devemos parar. Vai explicar muita coisa daqui a pouco os conceitos, tá? Então, a principal distinção ética observada nos cuidados paliativos se dá aí no acompanhamento à pessoa no seu processo de finitude. Então, por que a gente deve acompanhar isso? Com o objetivo de manter, né, a dignidade, de aliviar aquela dor, de acompanhar o seu sofrimento ali no fim da vida. Assim, nessa perspectiva aí da bioética, voltada para o cuidado paliativo e aos pacientes fora de possibilidade de cura, é onde vem aí a cereja do bolo. É onde se discute a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. Já ouviram falar sobre isso? Conhece o conceito? Sabe o que é legalizado no nosso país? Então, é exatamente isso que a gente vai discutir a partir de agora. Então, por isso que é importante a gente conhecer os conceitos, justamente para a gente não agir de forma incorreta, não falar bobeira, né? Às vezes, sem saber. Por isso que eu fiz essa introdução, esse histórico, para a gente chegar aqui e agora entender o que é um doente dentro de possibilidade, fora da possibilidade, se eu posso fazer eutanásia, o que é a distanase e onde se aplica a ortotanásia, tá? Lógico, né? Não dá para falar nessas definições, nesses conceitos, sem antes saber, né? O que é a resolução aí do Conselho Federal de Medicina, o que o Código de Ética eles nos permite, o que ele nos ampara, né? Então, hoje a gente conta aí com um enorme arsenal de equipamentos para manutenção, né? De um número variável de pessoas, um número variável de situações que são vitais para a nossa vida,
que às vezes, gente, oferece aí para os profissionais a possibilidade de adiar por um longo período o momento da morte. Vocês entenderam? O que isso quer dizer? Hoje a tecnologia está tão avançada que eu posso ter ali um paciente que já está passando ali no seu período de finitude, mas o avanço tecnológico está tão grande que eu posso colocar ele ali no leito da UTI, aplicar todas as ferramentas, toda a monitorização, toda a tecnologia, e esse doente ele vai ter um prolongamento da sua vida que ele pode ser gigantesco, justamente por conta desse enorme arsenal de equipamentos, eles proporcionam. Então, ocorre aí que nas nossas UTIs passaram a receber também pacientes que são portadores de doenças crônicas incuráveis, que são os nossos pacientes do cuidado paliativo, né? Que passam aí por intercorrências clínicas as mais diversas possíveis, e que esses pacientes eles acabam sendo contemplados aí com o mesmo cuidado oferecido por um outro enfermo que está no leito ali ao seu lado e que essa pessoa não tem um tratamento paliativo. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando? É através disso, foi essa questão que trouxe o despertar de que cada paciente ele deve ser tratado de forma individual, avaliando a sua história, avaliando aí as suas vontades, tá? Porque quando eu coloco um paciente na UTI e eu começo a tratá-lo como outro paciente que está aqui do lado, que não tem nada a ver um diagnóstico com outro, eu acabo aí prolongando a estadia desse paciente na UTI, prolongando o sofrimento do mesmo, o sofrimento da sua família, né? Então, por isso que muitas das vezes as equipes elas não estão preparadas para poder reconhecer, identificar e diferenciar cada paciente com a sua necessidade, tá? Então, despreparados para a questão, passamos a praticar uma medicina que subestima o conforto do enfermo terminal, impondo a ele uma longa e sofrida agonia, gente. Dessa forma, a gente adia a morte, as custas aí de equipamentos, as custas de medicações, expondo esse doente diariamente à coleta de exame, de gasometria, né, a realização de exames de raio-x, a realização de hemodiálise, sendo que talvez o que ele gostaria era de ter um final de vida mais calmo, né? Por mais que é o final, mas que mantenha com uma certa qualidade, tá? Então, as evidências, elas parecem demonstrar aí que esquecemos o ensinamento contido ali, né? No adágio francês lá do século XVI, que dizia exatamente o seguinte sobre a função médica: curar às vezes, aliviar muito frequentemente e confortar sempre. Então, essa frase aqui eu quero que vocês levem aí para a vida de vocês, para a carreira acadêmica, para a carreira da enfermagem, porque é exatamente assim o processo. Curar às vezes, aliviar muito frequentemente e confortar sempre. Isso aqui para mim é tudo, tá? Então, às vezes a obsessão ali de manter a vida biológica a qualquer custo, ela nos conduz a um termo específico que chama obstinação terapêutica. Isso é muito comum acontecer, principalmente no ambiente da terapia intensiva. Envolve tanta coisa, gente, vocês não fazem ideia. Às vezes envolve até questões financeiras para estar prescrevendo exames diários para poder receber dos planos de saúde. Então, tem de tudo. Tudo. Quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão vivenciar muita coisa, tá? Então, inevitavelmente aí, cada vida humana, ela chega ao seu final, né? É o processo natural da nossa vida. Então, assegurar que essa passagem ocorra aí de forma digna, com cuidado, buscando aí o menor sofrimento possível, é a nossa missão enquanto enfermeiro paliativo, tá? Principalmente em se tratando de pacientes que são terminais. Um grave dilema ético se apresenta hoje para os profissionais de saúde, se refere quando não utilizar
toda a tecnologia disponível. Então, é isso que a gente vai discutir. Até quando eu posso ir? Até quando eu posso ofertar? A maioria da dúvida é essa. O paciente vai chegar lá na UTI, eu vou deixar de tratá-lo dignidamente só porque ele é um paciente terminal? Não. A dignidade, a compaixão e a empatia, ela deve existir em todos os momentos, tá? Então, a resolução aí de 2006, ela teve aí a sua vigência suspensa, mais ou menos 2006, 2007, e somente lá em 2011 foi revogado, permitindo o recolhimento da legalidade da mesma e concluir que o tema não mais será motivo de futuros impedimentos judiciais. Então, lá em 2006, foi suspenso a resolução que nos respaldava aí de aplicar os cuidados paliativos às condutas, e logo em 2011 isso foi revogado. Eles perceberam a importância, a necessidade. Dessa forma, né, permitiu aí novamente o reconhecimento da legalidade e foi instituído que o tema não era mais motivo de impedimento. A partir disso, o Código de Ética Médico ele foi incorporado aí com uma nova deontologia, tá? Obrigando todo médico a oferecer cuidado paliativo ao paciente portador de enfermidade terminal. E, ao mesmo tempo, essa resolução veio para vedar a prática profissional relacionada à obstinação terapêutica. Foi aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Então, essa resolução veio para aplicar, para dar autonomia aos médicos de realmente aplicar a prática do cuidado paliativo e veio para vetar a prática da obstinação terapêutica, que é aquela prática que eu fico ali insistindo naquele doente, ligando ele em 1000 monitores, em várias máquinas, expondo ele, né, a agentes biológicos e que às vezes não tem necessidade. Então, o Conselho Federal de Medicina, né, ele considera aí o cuidado paliativo como uma área de reconhecimento que ela é obrigatória. A gente já conversou isso na aula passada, tá? E ela deve estar inclusa aí em diferentes especialidades médicas, tanto que já existe residência, né, com essa especialidade, e trazendo um pouco mais para a enfermagem, esse reconhecimento ele está cada vez maior. Olha aí, a nossa disciplina já incluiu, né, o assunto na grade. Então, está tendo um espaço, tomando aí um espaço maior. O aspecto ético e o cuidado paliativo, ele traz aí um avanço nas práticas de saúde, no recurso tecnológico, né? Aquilo que eu falei para vocês, a gente tem uma maior capacidade de investir com equipamentos, com monitores, né? Traz também transformações no que se diz respeito às decisões éticas de condutas dos profissionais de saúde. E vamos entender, né? Qual que realmente é a definição de ética? O que é ética para vocês? A ética, ela é decorrente aí de várias convicções, tá? Ela envolve princípios, envolve valores morais daquela pessoa. Ela tem uma influência muito grande aí pelos valores morais da nossa sociedade, do momento histórico que a gente está vivendo, que resulta aí, gente, numa reflexão acerca de motivos que justifiquem uma determinada ação, para a gente conseguir entender se aquela ação ela tornou um evento que ele foi justo ou ele foi injusto, que ele foi bom ou que ele foi mal, que ele foi uma decisão assertiva ou uma decisão pessimista. Então é exatamente isso. A gente fala de ética para tomar decisões. A gente fala de ética para justificar ações que foram tomadas. Tudo bem? Até aqui? E a ética profissional, ela não muda, né? Constitui aí um conjunto de normas, de rotinas, de como a gente deve se comportar no nosso ambiente de trabalho, de como a gente deve agir profissionalmente, né? Isso aí envolve vários grupos, várias classes, todo curso, toda profissão, ela tem o seu manual ético, né? Justamente para
poder conduzir, direcionar esses profissionais naquilo que deve ser feito e naquilo que não deve ser feito, tá? E a justiça distributiva, ela vem justamente para fazer justiça, né? Para ser levado em conta aí decisões clínicas, ter um consenso aí de que um paciente, mesmo em estado crítico, ele vai ser beneficiado com um determinado tipo de medicação ou procedimento, devendo ser priorizado aí o princípio da beneficência, ou seja, ele é cuidado paliativo? Mas eu não vou esquecê-lo ali no leito. A gente vai conduzir a sua terapêutica de forma normal, só que incluindo aquilo que rege a situação clínica atual do momento, tá? Então, justiça distributiva, ela vem justamente para colocar o princípio da beneficência aqui dentro, tá? E retirar o princípio da não maleficência, certo? A gente tem que lembrar que o cuidado paliativo, ele não é abandono terapêutico. Eu já vivenciei uma vez numa UTI que eu trabalhava em outro estado. Lá a gente era uma unidade de terapia intensiva que era referência em cuidados paliativos, então a gente tinha muito paciente crônico, os leitos rodavam muito pouco, justamente por essa falta de conhecimento da equipe, de ficar insistindo, de ficar colocando energia ali em algo que estava trazendo apenas sofrimento para aquele paciente. E chegou um determinado momento da assistência que várias pessoas começaram a agir de forma que parece que aquele paciente não existia ali mais. Em que sentido? Falhando nos procedimentos. Então, aquele paciente acabava ficando ali, às vezes, sem receber a higiene oral do dia. Algumas pessoas não executavam o banho, trocavam apenas a fraldinha, não trabalhava mais a prevenção de lesão por pressão, a prevenção de dermatite. Então, vocês estão entendendo o tanto que isso é grave, o tanto que isso é importante, o tanto que isso impacta na vida desse paciente, dos seus familiares e no conforto? Porque é só a gente se colocar no lugar, o tanto que é bom você estar em casa tranquilo, sabendo que o seu pai que está ali na UTI, ele está sendo bem tratado, porque é uma equipe competente, é uma equipe cuidadosa. Então, por mais difícil que seja o momento, por mais terminal que seja aquela doença, nós, enquanto profissionais, a gente tem a função de proporcionar essa empatia, de proporcionar essa compaixão. Então, num simples cuidado, num cabelo de um paciente que a gente penteia, né, numa palavra, num consolo amigo que a gente dá para aquele familiar no momento da visita. Então, é isso, tá, gente? Em se tratando da enfermagem, a gente tem o nosso Conselho Federal, né, de Enfermagem, que institui aí os aspectos éticos da nossa profissão. Tem o Código de Ética, né, da resolução aí do COFEN, lá de 2017. Quando vocês formarem que for pegar o seu Corém, o primeiro livrinho que vocês recebem é exatamente esse Código de Ética. É ele que vai nos nortear de todo o caminho a seguir na nossa profissão. Então, é de extrema importância que vocês tenham isso na ponta da língua, para vocês poderem entender o que é direito e o que é dever da enfermagem, tá? Então, não se esquecendo, né? Eu falo muito da família, eu falo muito do paciente, mas eu tenho que lembrar de mim também. Eu, na área profissional. Você, enfermeiro, daqui a alguns anos. Então, manter a integridade desse colaborador é de extrema necessidade e importância também. Porque a gente tem, sim, os nossos deveres éticos, a gente tem que cumprir com eles, tá? Em relação aos nossos pacientes e aos nossos colegas, por conta da função profissional que a gente escolheu exercer. Só que, ao mesmo tempo, eu também sou um ser humano. Então, eu também tenho o direito de me manter fiel à minha própria crença, aos meus valores. Isso quer dizer, então, professora, que se for tomada uma determinada decisão e eu não concordar, eu posso ir lá gritar, brigar, quebrar o UTI e ir embora? Não, a gente vai dialogar, a gente vai entender o porquê você não concorda, a gente vai respeitar os seus sentimentos. Então, é dessa forma.
é cuidar do paciente, cuidar da família e também cuidar da gente, do nosso emocional. Porque antes deles, a gente precisa estar bem consigo mesmo, a gente tem que ter certeza do porquê que a gente está ali, quais são as nossas crenças, quais são os nossos valores, justamente para a gente não misturar, não confundir a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. Porque muitas das vezes o preconceito, gente, em relação ao cuidado paliativo, ele está instalado dentro da própria equipe. Então, é justamente por isso que, às vezes, a terapêutica ela não funciona. Porque eu tenho um enfermeiro ali que ele é mega resistente, que ele não tem conhecimento daquilo que ele está falando e ele acaba disseminando a outras pessoas que estão em volta dele. Então, tenha certeza qual que é a sua crença, qual que é o seu valor, por que você está ali. Então, é aquilo que eu tenho colocado para vocês no dia a dia. Busquem, façam leitura, estudem, porque dessa forma a gente consegue atingir um patamar maior de sabedoria, de conhecimento e de muito respeito, tá? A fidelidade é uma característica, né, que ela vem ali em relação à confiança, é a gente criar um vínculo de confiança naquilo que a gente se propôs a fazer, com aquele paciente, com aquele familiar, com o meu colega, né? Então, é se manter presente, é manter confiante em relação àquilo que você prometeu, né? É estar do lado, cumprir a promessa que às vezes você fez para aquele paciente. Eu só beber uma aguinha aqui, licença. Então, fidelidade e confiança é você realmente ser fiel, né? Cumprir com aquilo que você falou. A veracidade é ser sincero e honesto. Lembra que a gente tem que ter muita honestidade nas nossas decisões e no nosso diálogo, né? Não é recomendável que a gente engane as pessoas, né? Enganar é antiético, certo? Lembrem que a informação ela é um direito moral e ético dos pacientes. Então, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, às vezes, algumas tomadas de decisões, elas devem ser levadas para frente, elas devem ser colocadas. Então, ok. Fizemos uma introdução, contextualizamos, falamos de alguns conceitos, então agora a gente vai entrar aí naquilo que realmente importa. É tentar entender em qual momento a gente vai aplicar ortotanásia, o que é essa distanásia, o que é a eutanásia, o que é legal, né? No nosso Brasil, legalizado. E lógico, né? Vamos relembrar aí mais uma vez esse conceito, né? Que com o aumento aí do número de pessoas morrendo de doenças que são crônicas, são degenerativas, são progressivas, isso automaticamente aumenta também o percentual aí de doentes em estado terminal, né? Seja ali na sua residência, seja em casas de idosos, seja em hospitais. Então, quanto mais aumenta aí as doenças crônicas degenerativas, maior vai ter a necessidade da aplicação do cuidado paliativo. Então, essa nova realidade, ela vem exigindo aí de nós, profissionais de saúde, não só uma construção de novas perspectivas, de métodos, de técnicas, mas é muito além. Está exigindo aí de nós um novo olhar, tá? E é um olhar que ele é voltado aí para os processos de adoecimento, das doenças principalmente crônicas e degenerativas, tendo um enfoque maior aí totalmente no cuidado paliativo, certo? Então vamos lá. Muita atenção agora, tá? Organiza aí a postura, dá uma ajeitada, porque aqui eu quero muita atenção de vocês. O que é considerado aí um crime comissivo ou um crime omissivo? Alguém sabe me dizer? Não? Então bora lá explicar. Os crimes, eles são classificados aí com relação à conduta que foi descrita. Então, ou ele vai ser comissivo ou ele vai ser omissivo. O comissivo, ele é um pouquinho mais confuso, mas o omissivo não. É aquilo que eu omiti e não fiz, tá?
Então, o crime que ele é considerado omissivo é aquele crime cujo tipo penal descreve uma omissão. Ou seja, o que é essa omissão? É não fazer algo que deveria ser feito, certo? Então, eu omiti ali um cuidado, né? No momento ali das minhas 24 horas de plantão, 12, 6, eu deveria ter feito algum procedimento que fosse beneficiar a vida daquele meu paciente e por algum motivo eu não fiz. Então, eu agi com omissão. Eu deixei de fazer algo que era para ser feito, tá? Então, o artigo 135 lá do Código Penal, ele tipifica que a omissão de socorro, ele é um crime omissivo. Então, a classificação é dessa forma. Omissão de socorro é um crime omissivo, não se esqueça, tá? Isso aqui é usado muito na nossa profissão, aquelas pessoas que se negam a prestar o socorro. Então, é um crime de omissão. Isso é muito sério, tá? Isso descreve aí um não fazer algo que deveria ser feito. Bem simples. Omissão é aquilo que eu deveria ter feito e não fiz. Então, é realmente aí deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Então, em todas as situações, pode ser dentro da UTI, pode ser na rua, tá? Então, é realmente deixar de prestar a assistência ali quando ela se fez necessário. Então, isso trata de um crime omissivo. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Esse conceito. Já o comissivo, não confunda omissivo com comissivo. Diferentemente, é aquele tipo de crime que é ao contrário. Você fez. Você não devia ter feito, mas você foi lá e fez. Então, o comissivo é o fazer. O omissivo é não fazer e o comissivo é fazer. Assim, em princípio, não se pode realizar um homicídio praticando uma omissão, tá? A conduta humana de omissão não se enquadra no tipo comissivo do homicídio. Isso aqui é só a título de conhecimento, tá? Deixar morrer é uma conduta omissiva e isso não é o mesmo que matar. Porque quando eu mato, é uma conduta que envolve uma ação. Vocês concordam? E não tipifica o homicídio, porque o homicídio é quando o objetivo ali é matar alguém. Tudo bem? Ficou claro? Se não ficou, vocês podem me mandar mensagem, que é um pouquinho confuso mesmo essa parte. Muitas pessoas confundem a omissão com comissivo, mas acredito que ficou claro aí. Eu quero que vocês aprendam de forma muito simples, ou é ou não é, tá bom? Ok. Então, a gente já entendeu que omitir, o não fazer, ele envolve um crime penal. O fazer também sem necessidade, ele também envolve. E agora a gente vai comentar o que é a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia, que são aí, né, definições que às vezes confundem muito. Eutanásia, eu creio que seja mais comum aí para vocês, a maioria aí deve saber, né, o que é a eutanásia. A eutanásia ela é autorizada em alguns países, o Brasil não, acredito que todos sabem aí que no Brasil não se enquadra na lei, tá? É antiético executar, a não ser na medicina veterinária, né? Que acaba aí que alguns casos de calazar, os cachorrinhos são submetidos aí a essa eutanásia. Então, lembre-se, aliás, de que a palavra eutanásia, ela deriva aí do grego, que significa boa morte. Ou seja, passar ali pelo processo da morte de forma tranquila, sem dor e sem sofrimento. Então, eu corresponde aí a bem, isso aqui significa bem, e eutanásia significa morte, tá?
Então, é passar por um processo da morte tranquilo, sem dor, sem sofrimento. A eutanásia, ela, quando se pratica, ela é classificada aí como uma conduta de ação. Mas é uma ação que a maioria dos livros traz para a gente como uma ação de compaixão. Ou seja, quem participa da eutanásia tem a intenção de proporcionar uma morte tranquila, uma boa morte, para uma pessoa que já está num sofrimento iminente ali, tá? E que obrigatoriamente deve ser comprovado que é uma doença incurável. Por quê? Porque se não for comprovado, gente, que é uma doença incurável, eu vou estar matando uma pessoa que tem uma perspectiva de vida. Vocês concordam comigo? Então, é pré-requisito, tá? Isso aqui é lei, que a eutanásia seja aplicada em pessoas, em pacientes que têm um diagnóstico confirmado de uma enfermidade incurável. Então, pratica-se a eutanásia quando, por misericórdia, piedade, o agente realiza uma ação que vai provocar a morte daquela pessoa. Então, a eutanásia ela é aplicada de forma que prescreve uma medicação que ela é letável, tá? Então, é dessa forma. Isso aqui é muito complexo, tá? A eutanásia equivale, então, né, a uma ação médica, que ela é destinada a abreviar a vida de pessoas em estado grave de sofrimento proveniente de doença incurável. Olha aqui novamente. Que não haja perspectiva de melhora, estando o paciente condenado a uma morte progressiva. Então, não esqueçam, a eutanásia ela deve ser aplicada para pessoas que estão num processo de doença, né, que não tem perspectiva de melhora, que tem um grave sofrimento de uma doença incurável. Não quero que vocês confundam, tá? Então, mais uma vez, ela é considerada e entendida como uma morte provocada aí, e que essa morte ela é provocada justamente por um sentimento aí de piedade à pessoa que sofre. Então, ao invés de deixar a morte acontecer de maneira natural no processo da vida, né, que até então é normal, a eutanásia ela vai agir acima dessa morte, ou seja, ela vai antecipar. Esse paciente ele não vai morrer mais no processo natural, porque eu vou estar ofertando algo que vai trazer a letalidade desse meu paciente. Eu vou antecipar. Eu tô falando só para dar o exemplo, tá? Porque isso aqui é uma conduta médica, certo? Então, a eutanásia ela vai acontecer quando a morte for provocada em uma pessoa que se encontra ali com uma doença incurável, uma pessoa que está passando por um processo de forte sofrimento, que esteja no estágio terminal, e que essa decisão ela é movida praticamente 99,9% pela compaixão ou piedade. Às vezes fica um pouquinho cansativo e repetitivo, mas é porque se eu não fizer isso, vocês podem confundir as terminologias, tudo bem? Então, a eutanásia, né? É uma prática que mata alguém, ou seja, realiza ali uma conduta de ação e que se tipifica no artigo 121 do nosso Código Penal. Então, é justamente por isso que ela não é aplicada no nosso país, certo? Porque no Código Penal, isso vem descrito como algo que mata alguém, ou seja, é uma ação. Então, trata-se aí de um homicídio. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que o homicídio, ele vem ali como uma ação que foi executada? Então, essa ação vai levar ao óbito, tá? Então, o Código de Ética, né, eu trouxe aqui lá no artigo 41, ele traz que a eutanásia, ela é um homicídio sob o aspecto jurídico penal, condenável no âmbito ético da medicina. Então, isso aqui está bem claro. Então, é exatamente por isso que ela não é autorizada a aplicação no nosso país. Ah, professora, e por que nos outros países isso acontece? Isso é algo muito particular.
Isso é algo muito individual de cada país, né? Cada um tem sua rotina, cada um aí acredita, né, numa forma ética, legal, mas o que a gente tem hoje no nosso país é isso, que a eutanásia é considerada, sim, um homicídio, né? E que isso não tem um aspecto legal. Tudo bem? Eu sei que isso pode dividir muitas opiniões, é um assunto que ele é muito polêmico. Às vezes eu me pego assim refletindo, me colocando no lugar, se fosse eu, né? De que forma eu agiria se eu tivesse uma doença que fosse incurável, como ficaria a minha família. Então é uma decisão que ela é muito importante, que eu quero muito que após essa aula vocês abrem um leque aí na cabeça de vocês, justamente para vocês pensarem aí como todo, para vocês entenderem o quanto a nossa profissão é importante, o quanto a nossa responsabilidade perante algumas decisões, elas vão trazer um impacto muito grande na tomada de decisão, tá? Então, se a doença for curável, a gente não pode colocar esse paciente em eutanásia. Caso algum enfermeiro aí vai formar, vai se mudar aí para o exterior, que tiver algum local, então vocês têm que ter esse conhecimento, tá? Então, a infração ética é infração ética, tá? Conduta ilegal pela legislação brasileira, não se esqueça, tá? No mundo desenvolvido aí, o princípio da qualidade de vida, ele é usado para defender a noção de que a vida sem qualidade não vale a pena ser vivida. E isso constitui justificativa para a prática da eutanásia. Então, aqui responde aquilo que eu acabei de falar para vocês. No mundo desenvolvido, são os países de primeiro mundo, né? São os países que justamente respaldam essa prática. Por que eles respaldam? Porque para eles, o maior princípio da vida é a qualidade de vida. Então, se esse paciente já está com uma doença incurável e que não está trazendo mais qualidade de vida para ele, eu estou indo contra o princípio que eu instituí. Então, é exatamente por isso que se justifica praticar a eutanásia nesses países desenvolvidos. Tudo bem? No Brasil, né, a eutanásia não está legalizada. Continua sendo aí uma conduta que se enquadra como um homicídio, isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? No Brasil, né, se o médico ele injetar no doente qualquer substância letal, por uma ação de piedade, por uma ação de misericórdia, para diminuir o sofrimento desse doente, infelizmente ele vai estar praticando uma ação de homicídio, certo? Porque ele vai provocar a morte desse paciente antecipando essa morte, não mais como um processo natural da doença. Tudo bem? Então, aqui só reforçando com vocês, né, que o código da enfermagem, ele também vem atuando aí juntamente com o código da medicina. Lá traz para a gente também, lá no artigo 29, que é vetada a promoção da eutanásia ou participação em prática destinada a algo que antecipe a morte do paciente, tá? Então, era isso a intenção aqui na prática da eutanásia, tá? Reforçar e explicar para vocês o que é a eutanásia, por que ela acontece e o porquê que no Brasil ela não é autorizada, porque ela se enquadra como um homicídio. Eu gerei uma ação que provocou a morte de alguém. Então, o mais indicado aí são medicações, são drogas letais que são aplicadas e interrompe aí a vida desse meu cliente. Tudo bem? Tem alguns argumentos, né, que são contra, alguns que são a favor da eutanásia e que justamente esses argumentos nos faz refletir, porque coloca realmente a gente no lugar do outro para a gente pensar, e se fosse comigo, se fosse com a minha família, de que forma que eu agiria, né? Então ela gera aí muito debate no Brasil, no mundo inteiro. O principal argumento aí a favor da prática
é que nada adiantaria a pessoa ter direito à vida se a vida não é mais proveitosa e digna para ela. Então, se o prolongamento da vida de alguém significa ter um prolongamento, um sofrimento prolongado, o indivíduo deve ter o poder de terminá-la assim que desejar. A eutanásia estaria, portanto, relacionada ao direito de escolha do paciente com respeito à sua decisão de terminar com a sua vida, sem a interferência de quem não conhece o seu estado de saúde. É por isso que eu falo que gera um debate muito grande. Porque qual que é o maior princípio lá do cuidado paliativo? É tornar esse doente protagonista, né, do processo de doença, colocar ele aí como alguém que decide o que ele quer para a vida, né? E a eutanásia, ela daria essa oportunidade de direito de escolha para esse paciente. Então, é por isso que gera aí vários argumentos. E, por outro lado, um dos principais argumentos contra a eutanásia é que se trata aí, né, de tirar a vida de alguém. Então, isso é muito forte, né? Isso não difere muito de um assassinato. Então, esse argumento, ele se reforça aí no caso de um indivíduo submetido à eutanásia, que gera uma questão emocional muito grande por conta da sua condição de saúde. Então, pessoas que se encontram nesse estado emocionalmente abalados, eles poderiam tomar decisões que fossem precipitadas, levando à morte que poderia ser evitada. Então, às vezes, ele está com uma doença que ele já perdeu ali o brilho nos olhos de pensar em viver novamente. Então, no momento de raiva, no momento de choro, às vezes ele pode tomar a decisão precipitada de pedir a eutanásia e talvez seria algo que 2, 3 dias após ele iria se arrepender. Então, esse é o argumento contra a eutanásia, tá? E uma questão que ela é importante nesse debate é a responsabilidade ética nossa, de nós profissionais de saúde, tá? Porque espera-se que a gente faça ali o possível para o paciente viver. Quem que não quer, né? Chegar num plantão e fazer as coisas acontecer, devolver aquele doente para sua família. É muito difícil, gente, quando a gente começa a praticar, que a gente começa a conviver com a morte, né? Que a gente começa a conduzir plantões que vai ter 2, 3 óbitos numa noite. Então, a prática da eutanásia, ela acaba contradizendo aí com os valores, né, médicos, com os valores da enfermagem, que são valores éticos, que são valores legais, que foram pregados por nós no momento ali da nossa formatura, no momento ali do nosso juramento. Então, isso acaba aí trazendo também uma divisão aí de argumentos que gera muita opinião, tá? E muitos argumentos de ambas as pessoas. Às vezes a forma que eu penso não é a forma que você pensa. Então é por isso que a gente tem que ter um código de ética justamente para nos direcionar. Outra prática também que existe é o auxílio ao suicídio. Então falamos da eutanásia, agora eu vou colocar aqui uma outra prática que existe, é o auxílio ao suicídio, tá? Que é fazer isso? É induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para isso. Ou eu vou ofertar o produto que aquela pessoa vai se suicidar, um medicamento, uma corda, uma arma, ou eu vou induzir ou instigar ele com o diálogo, tá? Eu trouxe um exemplo aqui, não sei se alguém já assistiu. Tem um filme aí que chama Mar Adentro, tá? E o filme traz exatamente aí uma cena que a pessoa auxilia ali o suicídio, né? Os amigos colocam aí no alcance dele um frasco com uma substância que ela é letal. E ele absorve essa substância. Dessa forma, ele praticou ali o suicídio com o auxílio indireto dos seus amigos. Então, eu não fui lá e dei na sua mão, mas eu coloquei na sua proximidade. Então, se eu já tô com a cabeça ruim, eu já tô com a mente, né, que tá ali cansada, que eu tô num processo de doença incurável, então aquilo ali é um prato cheio para eu ir lá
executar esse suicídio. Então é isso. O auxílio ao suicídio é quando eu vou induzir, instigar ou prestar o auxílio para alguém fazer, certo? Então, no auxílio ao suicídio, quem causa aí a omissão é a própria pessoa que se mata, tá? Com o auxílio indireto de terceiros, de outras pessoas. Então, se o médico ele fornece uma substância letal ao doente, que acaba ingerindo ou injetando em alguma região do seu corpo, essa pessoa vai morrer em decorrência dessa prática, tá? Então, isso é o auxílio ao suicídio. É uma prática ilegal também, certo? Então, eutanásia, auxílio ao suicídio. Agora a gente vai falar da ortotanásia. A ortotanásia é a prática que é legalizada e que deve ser disseminado aí o maior número de informações para todos os profissionais de saúde, para que não exista mais preconceito dentro da prática, porque às vezes chega um paciente na UTI que ele é terminal, que ele é cuidado paliativo e que a gente vai praticar a ortotanásia diminuindo a dose da medicação, que está ali para sustentar a pressãozinha dele, a noradrenalina. Vou suspender um procedimento de hemodiálise, que estava só colocando ele ali em desconforto. Vou suspender um exame de laboratório, que às vezes era coletado todos os dias, na madrugada. Agora eu vou colocar a cada 3 dias. Vou mudar a rotina do raio-x para que não seja feito todos os dias e colocar a cada 3 dias. Então, é ter essa visão, ter essa percepção de trazer o conforto para aquele paciente. Então, quando eu não tenho um profissional capacitado, um profissional que tenha conhecimento, ele acaba plantando a semente do preconceito ali, falando mal da equipe, dizendo que a equipe está deixando de fazer as condutas com o paciente, mas tudo isso é falta de conhecimento, né? Então, a ortotanásia não é um homicídio, nem eutanásia, tá? Quando deixar morrer, não é matar. Então, na ortotanásia, a gente não vai estar conduzindo ao processo do suicídio, a gente não vai estar cometendo um homicídio. Então, a ortotanásia é o processo natural da morte, tá? Então, significa um processo de morte correta. Ou seja, quando eu falo de ortotanásia, é o processo natural da vida, tá? Neste caso aqui, o doente ele já vem aí num processo natural da morte e ele acaba recebendo a contribuição do médico para que esse estágio siga no curso normal. Então, diferente da eutanásia e da distanásia, que vocês vão ver já o que é a distanásia, na ortotanásia, há uma possibilidade de morte, só que no seu ritmo e na sua circunstância, que ela é própria. Então, eu não estou nem antecipando essa morte, nem deixando esse paciente em sofrimento, prolongando. Não, eu estou respeitando o processo natural da vida dele, tá? Então, como eu falei, não acelera, nem posterga a morte do indivíduo. Ortotanásia, eu sou muito a favor dela, tá, gente? Eu tenho 10 anos aí que eu trabalho em terapia intensiva, então eu já convivi muito nesse local que eu falei para vocês, que era referência de cuidado paliativo, porque a gente tratava aquele paciente como um ser humano. Ele chegava, a gente conseguia ali montar um plano terapêutico justamente com a necessidade que ele precisava, sem deixar de ser desumano, sem deixar de tratar ele como uma pessoa que é igual ao outro que está no leito ao lado. Igual de que forma? Enquanto ser humano. Porque enquanto patologia, enquanto diagnóstico, enquanto ações terapêuticas, lógico que muda. A gente tem que olhar o paciente de forma individual, tá? Então, falou em ortotanásia, lembra que é uma prática que ela é considerada como boa morte, ou uma morte que ela é desejável, tá? Então, a ortotanásia é uma prática, né, do comportamento que, diante aí da morte iminente e não evitável, ela acaba suspendendo a realização de ações que prolonguem a vida do paciente e que levaria ao tratamento inútil e ao sofrimento desnecessário. Então, isso aqui
você quer pegar a um slide da ortotanásia, pega essa descrição aqui. Ou seja, né, eu vou deixar de ofertar procedimentos que são desnecessários, que vai trazer apenas sofrimento. Para que eu vou ficar expondo o meu paciente lá da UTI à coleta laboratorial da madrugada diariamente? Não vai mudar o quadro dele, gente. Pelo contrário, eu vou colocar um procedimento invasivo, furando esse paciente toda madrugada, trazendo estímulo de dor. Então, é muito complicado. Outra situação, sujeitando o paciente a fazer hemodiálise todos os dias, ficar ligado lá na máquina 3, 4, 6 horas, sendo que aquilo não vai trazer retorno de vida para aquele paciente. Então, vamos suspender, não tem necessidade. O raio-x, que numa UTI a rotina é fazer todos os dias pela manhã. Para que eu vou submeter esse meu paciente ao desconforto da radiação, né? Sendo que eu posso pedir a cada 5 dias, a cada 3. Então, são mais ou menos essas atitudes que a gente age em se tratando da ortotanásia. É justamente suspender a realização de algumas ações que prolongue a vida. Aí você pode me perguntar, mas professora, e se o médico suspender essa hemodiálise? E se o médico suspender essa coleta de exame diária? Eu não vou estar antecipando a morte desse meu paciente? Não, você vai estar respeitando o processo da morte natural, porque cada caso ele vai ser avaliado. Então, para a gente chegar nessa etapa da ortotanásia, a gente tem que ter ali fechado muito certamente um diagnóstico de doença incurável. Então, não é simplesmente chegar um paciente e ficar lá no achismo, porque se esse paciente que eu fiquei no achismo, ele realmente não fechar um diagnóstico de doença incurável, aí sim eu posso estar antecipando o processo da morte, porque eu deixei de fazer uma hemodiálise, que talvez seria aquela hemodiálise que fosse estabilizar o quadro clínico daquele meu paciente. Pegaram aí o exemplo? Então, a ortotanásia, ela vai ser executada quando esse paciente realmente tiver um diagnóstico de uma doença incurável, de uma doença terminal. Então, eu estou realizando ali ações de conforto, tá? Eu não estou antecipando a morte, tirando esses procedimentos. Então, quando eu pratico ortotanásia, eu passo a oferecer ali ao meu doente um cuidado paliativo que ele é adequado, para que essa pessoa ela possa morrer com dignidade, tá? Então, é uma conduta que ela é considerada atípica, tá? Ela sim, ela é autorizada pelo nosso Código Penal. Por quê? Ela promove aí a promoção de uma atitude que ela é lícita, tá? Porque na ortotanásia eu não tenho o objetivo de abreviar a vida do paciente, mas sim de confortar, de formalizar situações irreversíveis, como num exemplo da morte encefálica. Se eu tenho um paciente com diagnóstico de morte encefálica, não sei se tem alguém aí que talvez seja da área da saúde, né? Algum técnico de enfermagem. Vocês já tiveram a experiência de acompanhar um paciente com morte encefálica? Para que eu vou insistir em algo que não vai ter retorno? Que vai só trazer um sofrimento maior para aquela família, para aquele paciente? Então, a morte encefálica é um diagnóstico que a gente usa muito como exemplo justamente para trabalhar a ortotanásia, porque eu vou respeitar o processo da morte desse paciente. Eu não vou ofertar vários procedimentos para ele, porque não vai ter retorno, gente. E a coisa é tão séria, envolvendo aí a ortotanásia e a distanásia, que vocês vão ver, que isso envolve ações de dinheiro que são gigantescas, com convênios, planos de saúde, justamente porque às vezes a equipe oferta procedimentos que não são necessários, pensando apenas nisso aqui, ó, no bolso, e não na questão humanitária, tá? Então, a ortotanásia, ela encontra aí um campo de atuação quando estiver diante de um quadro de distanásia, tá? Muito importante, vocês vão praticar muito. Então, o Conselho Federal de Medicina
ele autoriza, tá, a execução dessa prática, autoriza o médico limitar, suspender procedimentos, suspender tratamentos que posterguem aí a vida de um paciente em fase terminal de doença incurável. Então, não se esqueça, esse diagnóstico ele tem que estar muito certo, porque se ele não tiver, às vezes eu estou fazendo ali uma prática que poderia ser totalmente reversível, tá? Então, não se esqueçam disso. Busque informação, conheça o seu paciente justamente para você não tomar decisões que às vezes vão ser incorretas, tá bom? Então, a vida do paciente, né? Respeita aí a vontade da pessoa, do seu representante legal, podendo ser facultada aos médicos e a sua realização mediante o consentimento da família. Então, era nessa parte que eu queria chegar com vocês. A gente não vai fazer ortotanásia se a família não concordar, tudo bem? Então, isso aqui, a enfermagem, a psicologia e a equipe médica tem um papel muito forte, porque vai ser o seu conhecimento, vai ser a sua prática, vai ser a sua experiência que vai trazer confiança para aquela família acreditar que o que você está falando vai ser o melhor para o pai, para o irmão, para o filho daquela pessoa que está ali na UTI. Entenderam? O tanto que é importante a ética profissional, o conhecimento, a dedicação, o trabalho em equipe, a criação do vínculo de confiança, tudo isso vocês vão precisar na hora de praticar a prática da ortotanásia. Então, não existe fazer ortotanásia sem o consentimento da família. E para que vocês consigam o consentimento da família, vocês têm que ter plena consciência, plena segurança do que vocês estão falando, repassando para essa família. O porquê? Isso tem que ser passado de forma muito cuidadosa, de forma muito humana. Porque pensa, você chegar para uma pessoa que, querendo ou não, para a família, né, para quem está passando, a gente tem fé até o último segundo, gente. Enquanto tiver respiração, enquanto tiver coração batendo, a gente está ali orando, a gente está ali rezando, mandando boas energias e pedindo, né, para cura, para salvação daquela pessoa que está ali. Eu entendo. Eu tenho a minha percepção enquanto pessoa e enquanto na área enfermeira profissional. Então, não existe ortotanásia, tá? Sem o consentimento da família. Ok. Eutanásia, ortotanásia, auxílio aí no suicídio. E agora, para finalizar, a gente vai falar da distanásia. Se a ortotanásia é o processo da morte natural, que eu posso suspender alguns procedimentos para poder dar um conforto, uma qualidade de vida melhor para esse meu paciente, para a sua decisão, a distanásia é ao contrário da ortotanásia. A distanásia é quando eu oferto coisas que são desnecessárias e que eu vou acabar prolongando o sofrimento deste meu paciente. Então, a distanásia, ela designa aí o prolongamento exagerado da vida quando não há possibilidade de cura ou melhora do paciente, tá? Então, a distanásia é uma prática que ela é muito comum, ela é muito executada dentro do ambiente, principalmente da terapia intensiva, porque o paciente se torna mecânico ali. Então, muitas das vezes, ele já está ali numa doença terminal, que ele só quer um conforto para ele poder descansar em paz. E não, a equipe está ali. Instala monitor, instala várias drogas, vários medicamentos, instala esse paciente na hemodiálise, pede o parecer de um especialista, coloca a coleta do exame laboratório 2 vezes ao dia, coloca a coleta da gasometria 2 vezes ao dia, o raio-x diariamente. Vocês estão entendendo? A carga que esse paciente vai estar exposto sem necessidade, mas aqui na distanásia eu trago o mesmo conceito para vocês. Em todas essas práticas, gente, a gente tem que ter certeza do diagnóstico daquele paciente, tá? Muitas das vezes o desejo daquele paciente ou dos seus familiares é que aquele paciente apenas tenha conforto para que ele possa descansar em paz, tá? Mas ao invés disso,
a equipe faz tudo ao contrário. Ela quer manter aquele paciente ali a todo custo naquele leito de UTI, porque está sendo rentável, tá? Quer manter, porque às vezes me falta conhecimento da prática. Não tem apenas pessoas ruins que pensam apenas na questão lucrativa. O que falta hoje também é muito a questão do conhecimento, tá? Então a gente não pode julgar apenas no sentido de que vai ser rentável tal procedimento. Não, é porque isso vai trazer, né, alguma carga emocional que às vezes vai prejudicar esse meu paciente também, tá? Então, muitas das vezes, o desejo de recuperação do doente a todo custo, ao invés dele ajudar ou permitir aí uma morte natural, ele acaba prolongando a agonia de forma aí que ela é artificial, tá? Então, a distanase, ela valoriza aí a salvação da vida a qualquer custo. Ela submete aí os pacientes a terapias que não prolongam a vida, mas sim o processo de morte, tá? Então, o investimento nesses pacientes, ele é muito grande, né? Acaba trazendo aí possibilidades terapêuticas que já estão fora. Não tem nada comprovado que se fizer aquela sessão de hemodiálise, esse paciente vai recuperar as funções vitais dele. Não, eu vou fazer porque tem que fazer, é rotina e é algo que já é ali mecânico e instituído, tá? Isso compromete muito a qualidade de vida desse doente e dos seus familiares. Então, a distanásia, gente, pouco importa aí as condições de humanização. É isso que tem que ficar claro para vocês. Não existe avaliar a humanização e a dignidade do paciente, porque o objetivo aqui na distanásia é um tratamento que ele foca ali exatamente a realidade tecnológica existente, né? O que classifica aí a obstinação terapêutica que eu falei para vocês anteriormente, tá? Então, acaba sendo conhecida aí lá na Europa como uma futilidade médica, é esse termo que eles usam, tá? Então, a distanásia, ela é comparada aí como um tratamento degradante, como um tratamento desumano, tá? Mesmo que isso decorra aí de um sentimento que ele é nobre da parte médica, que, lógico, né, eu só quero ali prolongar a vida desse paciente, né? Mas às vezes eu não estou fazendo isso para o bem. Às vezes isso não é algo que eu quero, nem a minha família. Então, é possível compreender que não há nenhuma obrigação de iniciar ou continuar uma intervenção terapêutica quando o sofrimento e o esforço despendido não se aplica a benefícios reais, tá? O importante é viver com dignidade, tá, gente? Quando chegar o momento da morte, que ela ocorra também de uma forma digna, né? Então, vou colocar uma pergunta aí para vocês refletirem. Depois vocês me respondam. Até que ponto se deve prolongar o processo de morrer quando não há mais esperança de reverter o quadro? Eu vou colocar essa perguntinha lá no Meet, já vai valer aí a nossa pontuação das nossas atividades, que eu quero aí ver a perspectiva, a reflexão de vocês em relação ao assunto, tá? Isso aqui só a título de curiosidade, depois vocês dão uma pausadinha e façam a leitura. Então, o direito à autonomia e à autodeterminação, né? É só reforçar que o paciente ele tem direito à autonomia, né? Isso vem aí na Declaração dos Direitos Humanos, na nossa lei orgânica. E quando eu falo do direito, isso implica aí justamente em reconhecer, né, o nosso princípio da autonomia, o direito de aceitar e também de recusar alguns tratamentos. Se o paciente tem direito à autonomia, se ele tem direito à autodeterminação, o direito de tomar decisões, o direito à informação, o direito de negar, o direito do respeito, da privacidade, da não interferência, do respeito, né? Por quê que isso continua sendo executado, né? Por que isso continua sendo feito? Justamente porque ele envolve muitas questões éticas, tá? Muita questão de conhecimento também, muitas questões de interesse pessoal, tanto do profissional quanto do paciente. Então, é importante a gente refletir um pouco nesses conceitos
e entender de que forma a gente pode melhorar essa prática, tá? E por tudo isso, que a prática da distanásia é jurídica e eticamente condenável, tá? Então, é eticamente condenável. Como se vê no Conselho Ético de Medicina lá em 2009, além de acolher e estimular a prática da ortotanásia, ela reprova, ela censura, ela não apoia a prática da distanásia, tá? Então, é inadmissível executar essa prática da distanásia. Finalmente, né, a gente chega aqui quase ao final da aula já, repetindo aqui para vocês os deveres éticos que eu já falei lá no início da aula, lembra? Então, não é possível falar em dever de manter os mencionados tratamentos inúteis e agravos para o paciente terminal de doença incurável, porque cabe ao médico o poder, o dever ético. E essas decisões, elas devem ser tomadas seguindo os princípios da autonomia, da justiça, da beneficência e da não maleficência, que é aquilo que a gente falou lá no início da aula, tá? Então, a autonomia, lembrar aí do consentimento do paciente para qualquer procedimento que você for fazer, qualquer tratamento, tá? O princípio da justiça, já que a ciência não pode evitar a morte, é justo interromper um procedimento artificial, postiço, que implica o sofrimento dessa pessoa. O princípio da beneficência, que cabe ao médico aí fazer o bem para o paciente e para a sua família. E o da não maleficência, que eu engoli o Fzinho, coloquei o D. Cabe ao médico e nós, profissionais, não fazer o mal, ou seja, evitar esse sofrimento, tá? Então, slide para a vida, por quê? Mais uma vez, eu quero colocar para vocês a importância da visão do enfermeiro enquanto profissionais atuantes no cuidado paliativo, tá? Então, estejam atentos, observe o que esse paciente precisa, o que essa família necessita. A dor é um sintoma que ele incomoda muito a vida dessas pessoas. Então, tem um olhar para poder identificar, para poder aliviar, para poder curar, às vezes, com uma simples palavra, um cuidado de atenção, tá? Então, na sedação paliativa, a finalidade é aliviar o sofrimento, utilizando aí alguns fármacos sedativos, que eles são indicados apenas para controle, tá, dos sintomas. Não tem nenhuma evidência de que a sedação paliativa, ela administrada ali de forma adequada, ela acelere a morte. Então, isso não existe, tá? É importante manter ali o alívio desse sofrimento da dor, mas é importante que o nível de consciência do paciente seja reduzido apenas para o alívio daquele sintoma. Então, o objetivo aqui não é fazer medicação para apagar aquele paciente, para ele não responder mais aos estímulos, não. É uma medicaçãozinha ali para aliviar aquele sintoma daquele momento e vida que segue. E a dor, gente, ela é uma das razões aí mais comuns de incapacidade e sofrimento nos pacientes terminais. Então, é por isso que eu tô falando para vocês levarem isso para a vida. Porque uma simples visita, um simples exame físico que a gente fizer, a gente consegue identificar, porque na experiência dolorosa, acarreta aí aspectos que são sensitivos, emocionais, sociais, tá? E isso deve ser investigado por nós. Devemos ter aí um preparo adequado enquanto equipe, devemos ter condições que são fundamentais para o controle dessa dor, para esses sintomas que estão prevalecendo, tá? Para esses pacientes que estão sob cuidado paliativo. Então, para encerrar, deixar morrer diante da impossibilidade terapêutica de cura, na hipótese prevista, né, na resolução, não é matar, tá, gente? Então, fica claro aí para vocês. Não se trata de praticar a eutanásia, nem ativa, nem passiva. E também não se trata do auxílio ao suicídio. Trata, sim, de ortotanásia, que é um procedimento que ele é totalmente lícito e ético, tá? Então, não se esqueçam, a ortotanásia é a prática que vem para trazer a boa morte,
uma morte que ela é justa, que ela é sem sofrimento e que ela é natural, tá? Então, foi uma aula que ela foi mais cansativa, foi mais teórica, mas não tem como a gente andar nesse conteúdo sem saber, primeiramente, de que forma que a gente deve agir e conduzir, tá? Então, eu busquei aqui na aula compartilhar mesmo algo para reflexão de vocês e para poder encorajá-los, tá? Ao debate acerca desse tema. Buscando com vocês trazer aí questões que são relevantes aos cuidados paliativos, à bioética, ressaltando aí a importância da prática da assistência de enfermagem a esses pacientes terminais de forma humana, na perspectiva da fase do luto também, da terminalidade, tá? Lembrem aí que a morte ela é um fenômeno complexo e repleto de dilemas éticos, tá? Tanto para a família, quanto para o paciente, quanto para nós profissionais. E essa questão da morte, gente, ela gera diversos sentimentos, e são sentimentos que precisam ser levados a sérios, são sentimentos que precisam ser trabalhados, precisam ser discutidos mediante os princípios éticos que resumem aí o bem-estar e a dignidade desse paciente, tá? Então, o desempenho do cuidado paliativo, ele realmente apresenta um desafio real a todas as equipes de saúde, tá, gente? Então, a despeito aí das questões éticas, o nosso maior desafio é considerar aí a dignidade humana perante a proximidade da morte, né? Além aí da dimensão físico-biológica e da perspectiva médico-hospitalar. Isso implica de que forma? Numa nova visão, mediante aí a realidade social, avaliando ali o indivíduo de forma singular, avaliando, observando os seus aspectos biopsicossociais e trazendo aí, valorizando principalmente a sua autonomia, tá? Principalmente quando a morte ela se encontra aí mais próxima, tudo bem? Então, esse foi o referencial que eu utilizei, certo? Lembre-se sempre, né? Ao cuidar aí de você no momento final da vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento de sua vida. E faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-la em morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte. Então, o cuidado paliativo é isso. Por mais que eu esteja passando pelo processo de uma doença terminal, você tem que se sentir vivo até o dia da sua morte, tá? Então, aqui é um acervo pessoal meu, que eu quis colocar para vocês, que independente da área, independente da situação que você esteja, com qual paciente você esteja, é possível a gente executar uma prática de cuidados paliativos de forma responsável, humana, empática. Ixi, eu tenho histórias aí grandiosas de situações que eu passei, que eu evoluí, que eu chorei e que hoje fizeram de mim uma pessoa melhor, uma pessoa mais responsável, mais humana, que eu tomo atitudes, decisões que são importantes, que são confiáveis. E é isso que vale a pena no final, tá, gente? Então, assim, qualquer dúvida, vocês me procurem. Se ficou confuso aí o conceito das práticas, estou à disposição de vocês. Eu vou lançar uma atividade com aquela pergunta que eu fiz lá na nossa plataforma. Tudo bem? Tchau, tchau e até a próxima aula.